Olá, bem-vindos a um episódio de Porta Aberta. Hoje temos connosco a nossa colega terapeuta da fala, Ana Andrade. Obrigada, Ana, por teres vindo conversar connosco. Em vez de ser eu a apresentar-te, vou se calhar pedir para te apresentares assim de forma breve, qual é a tua área de especialidade, onde é que trabalhas, a tua experiência, para também introduzirmos aqui a nossa conversa. Está bem. Olha, é um gosto estar convosco, mesmo como estava a dizer, não gostei nada e acho isto super importante conversarmos mais sobre as nossas áreas e discutirmos, em conjunto. Então, o meu nome é Ana, eu sou terapeuta da fala, trabalho na Speech Care com a prática clínica, exclusiva no Centro de Tratamento de Gaguez, o que quer dizer que a minha prática é exclusiva, em área de especialidade na fluência. Pronto, então, trabalho com, todas as faixas etárias, de crianças, jovens e adultos, com perturbações da fluência e com as suas famílias. Sim, é uma área que eu gosto muito. E é por isso, exatamente pela tua experiência, que nós te convidámos para vir conversar connosco, porque nas nossas conversas também surgem questões, e nós, eu e a Dina, não trabalhamos tanto nesta área, ou nada, diria eu, e do pouco que vamos vendo, às vezes surge-nos aqui algumas ideias de, olha que engraçado, este programa, ou esta estratégia, ou esta técnica que está a ser proposta para trabalho na fluência. Isto tem aqui um quê de linguística, seja ele sintático, seja. Bom, e então esta foi a nossa curiosidade, e que achamos que pode ser curiosidade de outros profissionais, terapeutas da fala ou de outras pessoas que trabalham nesta área, é de que relação existe entre a linguagem e a fluência, que relação, ou de que forma é que é utilizada ou controlada no trabalho em fluência, não é? E aqui, muito especificamente pelas nossas áreas, estamos muito curiosas para saber a relação ainda mais íntima, especificamente sobre a área da fonologia também. Uhum. Então, esta é Sim, o que nós gostávamos de conversar hoje. ok. Então vão comentando e vão perguntando para irmos para onde era a intenção. Há de facto uma relação entre fluência e entre linguagem, no sentido em que, eh, mais até na idade pré-escolar, há este pressuposto de que se a criança tem mais condições linguísticas em termos de capacidade para manter um discurso, neste caso fluente, então a fluência é mais provável de existir. E por vezes as próprias características de linguagem podem ser um fator, disruptor ou facilitador. Então a linguagem no seu todo tem sempre uma interação constante. Por exemplo, um exemplo muito prático que eu acho que ajuda a perceber. Quando nós estamos a trabalhar fluência e não temos comorbilidades, temos uma criança que, por exemplo, gagueja, ok? Estamos a trabalhar fluência e temos os ganhos nessa área, nós nunca podemos acabar o trabalho sem que esses ganhos de fluência se transfiram para níveis de linguagem complexos. Faço-me entender? Se, por exemplo, essa criança tiver em comorbilidade dificuldades linguísticas, quando nós começamos a trabalhar a par da fluência, por exemplo, o que é que seja em termos de linguagem, há momentos em que nós temos que parar de trabalhar a linguagem, porque isso está a ser uma sobrecarga para a fluência, e há momentos em que nós trabalhamos a linguagem para que a fluência acompanhe também o desenvolvimento de linguagem e vice-versa, para que elas andem sempre, equilibradas. Faço-me entender? Sim, ou seja, no fundo há a Sim. necessidade de controlar aspectos linguísticos, seja eles para potenciar um trabalho que está a ser, ou seja, ou para, não é? Ou seja, o controle, pelo que eu estou Ou a perceber, para retirar tirar um fator de dificuldade. Isso. exatamente, Às vezes a própria exatamente. linguagem é Agora uma dificuldade para aquela criança, não é? Mas acontece só se tiver, isto é mesmo uma pergunta de curiosidade, não é? Portanto, acontece só se houver lugar a um diagnóstico, ou seja, uma comorbilidade, ou a linguagem por si só pode ser, num caso de fluência, que não tem uma uhum, comorbilidade, ou seja, não é uma perturbação de linguagem também, mas a uhum. linguagem em si complexa ou extensa, ou, portanto, pode trazer por si só uma dificuldade na fluência.
Ótima pergunta. Então, isso, uma linguagem complexa, um ambiente comunicativo exigente do ponto de vista complexo, uma exigência interna da criança alta em relação à própria linguagem, sem que tenha a ver com o ambiente, com as pessoas, com os modelos, pode representar um fator de influência disruptor da fluência. É Uhum, um fator de impacto. É por si a causa do aparecimento destas desfluências? Não. Isto só acontece porque a gaguez tem como uma característica base a variabilidade. E um dos nossos trabalhos, quando trabalhamos com fluência, é conhecer os fatores de impacto de fluência daquela criança, ou seja, os fatores para os quais ela é mais sensível. E há crianças que são muito sensíveis às variações de exigência linguística, tanto internas como externas. Daí que muitas gaguezes sejam desencadeadas num contexto em que ocorre, por exemplo, um pico de desenvolvimento linguístico. Foi o pico de desenvolvimento que provocou a gaguez. Mas eh, o contexto, nomeadamente esse desenvolvimento, essa exigência que se criou interna, de uma linguagem mais rica, fonologicamente, sintaticamente, não interessa, eh, desencadeou, em conjunto com esses outros fatores, um início de uma gaguez. uhum. Isso, Faz pronto. sentido? Faz todo o sentido e é interessante porque às vezes se nesses casos significa que em alguns casos a intervenção pode não ter nada a ver com o controle sintático, mas noutros casos pode necessitar desse controle e desse trabalho, não é? Pronto, A e par, a par, a a par, par, sim, e sim, sim. a falar a par, sim, estou. E agora ocorre-me fazer o mesmo paralelismo estamos aqui a centrar mais em aspectos vá, de sintáticos, de complexidade sintática e extensão, mas tenho muita curiosidade também para pensar sobre os aspectos fonológicos, não é? Se é igual também para aspectos fonológicos, se há alguma ou a extensão de palavra, ou alguns tipos de sons, ou alguns tipos de estruturas silábicas, Uhum, e tudo aquilo que a uhum, tecnologia comporta, se isso também pode ser desencadeador em algumas crianças, ou pode ser lá está, não a causa, tu já reforçaste isso muitas vezes, não a causa da desfluência, mas qualquer coisa que também não vem propriamente uhum. ajudar neste processo. Sim, olha, há várias formas de pensarmos sobre isso. A grande maioria da gaguez acontece no início, ao iniciar, porque tem a ver com programação da fala. Então acontece no início, o que significa que, em termos de contexto, acontece muito no início da frase, nos artigos, nos determinantes ou no início da palavra. E, embora isto não é regra de todo, há uma grande diversidade, mas há muitas pessoas que têm uma maior sensação de, quando gaguejam, em sons oclusivos. Não, não só acontece nesses sons, mas também porque provavelmente criam uma maior consciência, propriocepção quando acontece por serem por si mais explosivos, e isso também é reportado. Agora, em termos fonológicos, sempre houve uma tentativa de relacionar a fluência com a fonologia. Há, nomeadamente, artigos que dizem que crianças que gaguejam não têm diferenças fonológicas em relação a outras crianças, e há artigos que indiciam uma relação no sentido de quando as competências de fonologia são mais desenvolvidas, é mais fácil para a criança também ter resultados ao nível da fluência. Pronto, mas isto é tudo muito exploratório, muito inconclusivo ainda. O que é que nós vemos em prática? Na prática clínica, há um pequeno número de crianças, isto tem que ser em quantidade, não é? Portanto, muitas crianças. Há um pequeno número de crianças que eu já vi acontecer, eh, que acontece isso mesmo, quando as competências de fonologia são desenvolvidas, porque existem lacunas a esse nível, há também um desenvolvimento de competências de linguagem. E eu digo isto com muito medo. Porquê? Um, porque é uma minoria, e dois, porque esse trabalho de fonologia nunca foi feito para promover diretamente fluência, mas para ir de encontro a outras necessidades da criança. Uhum. Mas de facto, isto é uma relação muito explorada e ainda muito a pensar, e que nos deixa a nós terapeutas a pensar. Agora, o que é que se nota muito? Ah, uma comorbilidade com, alteração com dificuldades, perturbações do som da fala,
perturbações específicas, com todo o tipo de perturbações, outras perturbações do neurodesenvolvimento e também perturbações ligadas à saúde mental. Dentro da nossa área, Uhum. muito, tudo o que existe e tudo o que é muito comum ah, existir em qualquer tipo de faixa etária. E existe mesmo muito. Aliás, cada vez, cada vez menos temos crianças que só gaguejam. Uhum. No fundo, Ah, têm dificuldades com a produção, por exemplo, só, ou com a linguagem, não é, de uma forma geral, e simultaneamente sim, o termo comorbilidade neste sentido, não é? Ainda pegando sim, no que estavas a dizer sobre e voltando à fonologia, porque eu continuo a insistir, é a minha curiosidade. claro, volta, A volta. outra só para também pensar sobre no fundo, a intervenção, e volto a dizer que já reforçaste bastante bem, e várias vezes, que não é a causa, não é isso que se está a tentar passar aqui, que a linguagem é a causa da disfluência de todo, não é isso, que só estamos a explorar que relação é que existe, não é? De que forma é que as duas coisas estão envolvidas. Já percebemos que ou porque influencia e é um desencadeador tal como outros que se calhar também Uhum, podem existir, uhum. ou é uma comorbilidade e está presente na criança e terão que ser feitos os 2 trabalhos em simultâneo. Mas quando não é uma comorbilidade e não tem que ser propriamente feito um trabalho fonológico no sentido da reabilitação, e se houver estes desencadeadores fonológicos, as estratégias fonológicas costumam dar resultado? É uma curiosidade. Não, não, de todo, de todo. Até estou aqui a pensar, não. Até, por exemplo, se quiseres ir até a área agora a taquifenia, não é que é outra perturbação. Por exemplo, algumas, o tipo de alterações que acontecem em alguns perfis de taquifenia eh, sugerem, levaram a que algumas pessoas propusessem um subdiagnóstico de taquifemia mais fonológico ou mais sintático. Não sei se sabem Uhum. isto. Por exemplo, porquê? Porque em alguns perfis de taquifemia, alguns dos erros, não é de erros, de alterações que acontecem na fala, acontecem ao nível da palavra e são, por exemplo, queda de sílabas átonas, acoplamento de sílabas, distorções e que, se forem analisadas de uma forma descontextualizada, parecem erros fonológicos Uhum. por desorganização do sistema fonológico. Uhum. Contudo, estando no contexto de uma taquifemia e sendo um sintoma core de diagnóstico, na minha opinião, não poderão sê-lo se são resolvidos com estratégias de fluência. Ok. Pronto, essa era uma das Faço-me entender? sim, sim, era uma das minhas curiosidades, não é? Portanto, saber se as pistas fonológicas, poderiam ajudar, ou seja, estratégias fonológicas poderiam ajudar em casos onde se percebe que isso é não sendo, lá está, nos casos não de que não são de comorbilidade, mas acho que sim, percebi a Sim, tua acho que não, sabes? Acho mesmo que não. Até estou a pensar se estou a deixar de parte alguma relação, mas não, não me parece. O que acontece é, às vezes, em termos de intervenção, há momentos em que eu não posso fazer trabalho de fonologia. uhum, Eh, e há momentos em que eu devo fazer trabalho de fonologia, mas isso é sempre em comorbilidade, ou seja, quando existem outras necessidades. Há uma coisa muito interessante que eu acho no trabalho de fluência, é a organização dos timings. Então, se nós temos várias necessidades fonológicas e de fluência a acontecer, então o que é que eu faço primeiro e como é que eu tomo esta decisão? Bom, como é que eu penso sobre isto, não é? E eu acho que isso é muito interessante. E essa relação entre os timings do quando é que eu começo, se eu faço ao mesmo tempo, se eu faço separado, eu acho que é outra coisa muito importante, eu acho, não é? Não sei se vocês acham, está curioso, mas que acho muito interessante este trabalho. sim. Pronto, eu acho que Bastante. Vou fazer aqui uma pergunta, se me então vá. conseguirem ouvir. Hum, eu agora fico curiosa se há determinados contextos e determinados quadros que aparentam ter mais dificuldades perante determinado material linguístico. Ou seja, há pouco falavas das questões com a tonicidade, ou com palavras mais extensas, ou, ou quando as pessoas dizem mais palavras conhecidas do que desconhecidas, ou vice-versa. Há Uhum, algum, uhum. há algum fenómeno deste género? Assim,
provavelmente é uma pergunta muito lata para uma população que também ela é muito vasta, não é? Uhum. Mas haverá algum perfil, algum tipo ou subtipo que aparente ter dificuldades assim mais vinculadas a determinadas propriedades ou unidades ou contextos Hum, linguísticos? Só talvez a complexidade, Dina. Ou seja, mesmo Hum, aplicada à fonologia, sempre que há um aumento de complexidade, ou seja, palavras com mais sílabas, eu tenho que ser mais ampla que isso para conseguir explicar uma linguagem mais formal, mais exigência no geral, nomeadamente aplicada à componente fonológica, é mais exigente para nós manter a fluência. E, portanto, por exemplo, em termos de hierarquia, de transferência, de melhoria, do uso de técnicas, etc., essa complexidade é tida em conta. Por exemplo, se eu estou a falar noutra língua e tem sons que eu não domino tão bem, não domino em todos os níveis, não é só produção. Isso também é uma exigência para mim e à partida vai suscitar, por exemplo, uma maior dificuldade. Contudo, é muito variável mesmo. Não acontece com todas as pessoas isto que eu acabei de descrever, a complexidade no geral. E a complexidade é o que é para aquela pessoa mais complexo, Claro. Uhum. nomeadamente, pode gerar mais uma disfunção mais agravada ou determinados comportamentos que não costumam existir, por exemplo. Bom. Eu diria que isso até é uma característica em várias áreas, não é? Uma PDL, por exemplo, ficará gravada se estiver em contacto com material linguístico mais complexo, mesmo que nós estejamos a falar, mesmo que só estejamos a falar de fonologia, por exemplo, não é? Mesmo que seja uma PDL sintática ou uma PEL Aham, sintática, aham. provavelmente vai ficar prejudicada também, ou se eu tiver que ler ou escrever com material fonologicamente mais complexo, provavelmente, mesmo que eu Sim, não tenha uma sim, dificuldade nessa área, também ficará sim. prejudicado, não é? Sem dúvida, e por exemplo, Dina, numa taquifemia há uma tendência muito superior para fazer alterações ao nível da palavra em palavras polissilábicas e com mais de 4 sílabas, por exemplo, do que em palavras com 2 sílabas ou 3. Portanto, isto acontece. Mas também, nesse caso, há uma dificuldade do sistema em reconhecer que não foram respeitadas as regras fonológicas. Uhum. Pronto, então, é assim. Bom, acho que há também aqui umas ideias Eu para às vezes até continuar fico a explorar, curiosa não se é? o ter mais conhecimento linguístico se pode Ajudar ou ah, não, não é? ajudar ou prejudicar. Então, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa tiver que repetir ou dizer uma palavra, uma pseudo-palavra, que até tem uma estrutura fonológica, às vezes até pode conseguir fazê-lo sem grande dificuldade, embora saibamos que isso traz dificuldades, porque tem que saber ler e escrever, enfim, traz aqui outro tipo de dificuldades em termos de implementação, porque não conhecemos de cor, não é? Tem que haver uma forma de veicular isto. Mas ela não tem nenhuma não tem carga linguística associada a esta palavra, portanto, provavelmente ficará por qualquer coisa mais superficial. Se, no entanto, estivermos a falar de uma palavra que eu conheço em várias dimensões do ponto de vista lexical, o vício associado àquela palavra e tudo aquilo que ela poderá trazer é mais difícil de contornar. Não sei se percebes o que eu quero dizer. Se eu tiver algum tipo de dificuldade com aquela palavra que tem, Agora deixámos de te ouvir, Ana. Pois conheço deixamos. de forma multidimensional, Acho que ficaste sem rede. Pois foi. Olha, mas eu entretanto acho que não, eu também tenho que me ir embora. E eu acho que vou cortar aqui este último bocadinho. Sim. Pode ser, Ana? eu poderei Pode. falar quando eu conheço muito bem o material linguístico, não? Estamos a Deixaram ouvir, de ouvir. Ana. Corta, corta. É isso. Está bem. Eu estava a dizer, eu também tenho que me ir embora, por isso se calhar ia propor cortar ali na última partezinha antes desta questão. Pode ser? Olha, Tânia, deixa-me só dizer uma coisa. Eu não sei se vai de encontro ao que a Dina estava a dizer ou não. É muito rápido. Mas, no entanto, as pessoas gaguejam em palavras que são mais conhecidas e mais usadas para elas em determinados contextos. Por exemplo, o nome.
Pois, era ok? isso exatamente que eu Ou ia seja, Mas tem mais dificuldade? Mais ou não menos? necessariamente, não necessariamente, porque não tem a ver com o conhecimento da palavra, tem a ver com outros fatores contextuais, nomeadamente pressão de tempo, Pois. nomeadamente, ou Sim, pode seja, ser. há outros fatores. E na verdade, aquilo que eu dizia há pouco são coisas diferentes, porque há fatores linguísticos e outros psicolinguísticos. E aqueles que nós associamos ao léxico, por exemplo, a coisas que nós reconhecemos e tratamos muito além de linguagem, porque as conhecemos em várias dimensões, associamos a um contexto, a um ambiente, a uma história. Isso, o que eu queria dizer é que às vezes isso pode não necessariamente beneficiar ou prejudicar. Eu acho que deve depender também das pessoas. Sim, e tu vais entrar agora numa área que é muito interessante, que tem a ver com o condicionamento e com a neurologia associada a determinadas situações. Pronto, que é outra discussão incrível. Mas sim, sem dúvida que é um fator também de influência muito grande. Sim. Uhum. Muito bem. Foi muito bom. Obrigada, Ainda Daniela. foi pouco tempo. Este bocadinho é sempre rápido, não é? Mas, Pois mas é. acho que cumprimos aqui o objetivo de pelo menos introduzir aqui esta reflexão entre diferentes áreas, não é? Que não, às vezes não estão assim tão separadas e são separadas também, não é? Obrigada, Sim, está bem, Obrigada. claro. É um gosto. Nós Obrigada, é um gosto. Ana. Obrigada. Um beijinho.